E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Olá e bem-vindo ao Compondo Dividendos. Eu trago aqui, vamos falar sobre o TRXF11. O que é isso? Vai pagar R$ 1,50 por cota e um yield de 1,63 ao mês de julho. Eu fico feliz por receber 1,63 ao mês. E você aí também investe no TRXF11? Vai cair o rendimento para você na conta? Como vemos nessa notícia, o TRXF11 anuncia dividendos de 1,50 por cota, com um yield de 1,63 em julho. Na data base dos recebimentos foi no fechamento da última terça-feira, dia 30 de junho, com o pagamento agendado para o dia 14. O pagamento aqui já vai cair o dinheiro já nessa semana. Nesse vídeo, vamos falar o porquê caiu esse rendimento alto nesse mês de julho e também sobre o último relatório gerencial disponibilizado pela gestora. Pessoalmente, eu invisto no TRXF11. Como vocês podem ver nesse gráfico, a evolução dos dividendos desde o meu início lá de R$ 6,51 que eu recebi no primeiro mês e depois vem subindo. E me surpreendeu nesse último mês, agora do mês de julho, que vai vir o pagamento bem alto de R$ 156 em dividendos desse fundo imobiliário, bem mais alto que os meses anteriores, como o mês anterior, 96 com 72. Vamos mostrar aqui o relatório gerencial do mês de junho de 2026, esse último que foi disponibilizado pela gestora TRX. E o nome do fundo é o TRX Real Estate Fundo Imobiliário. A sigla para a negociação é o TRXF11. Como eu comentei com vocês que é importante, antes de investir em qualquer fundo imobiliário, é conhecer o objetivo desse fundo imobiliário, no que ele investe. O fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio de aquisições, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio de, preferencialmente, contratos fortes de longo prazo. A data início do fundo foi dia 15 de outubro de 2019, então daqui a alguns meses ele vai fazer 7 anos desde o início. E a taxa de administração é 1% ao ano sobre o valor de mercado. E a data de divulgação dos dividendos é o último dia útil do mês. E a data de pagamento sempre no 10º dia útil, com prazo indeterminado. Público-alvo, investidores em geral. Então, qualquer investidor pode investir nesse fundo imobiliário. Ele tem um market maker, que é a XP Investimentos, gestor TRX, gestora de recursos, o administrador e custodiante BRL Trust Investimentos. Tem uma taxa de performance de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano. Número de emissões já é a 12ª emissão, ou seja, é um fundo que faz seguidamente emissões para captar novo dinheiro e poder fazer novos investimentos para crescimento do fundo. E o número total de cotista, 331.689 cotista, cota de mercado 91,80 nessa faixa ali, com o valor de mercado de 5.731 milhões e a cota patrimonial R$ 95,01. Então ele está alguns por cento com desconto, com o último rendimento de 1,50 e o dividendio mensal 1,63. A liquidez média diária acima de 22 milhões, o que é uma liquidez bem alta para fundos imobiliários, com o número total de imóveis 116. Então, ele vai variar, porque ele é uma gestão ativa, então vai comprar e vender bastante ativos. Então, esse número de imóveis sempre varia de mês a mês. E o número de inquilinos, 383. Localização dos estados, 17 estados e 59 cidades, está bem diversificado no Brasil. E o prazo médio de duração dos contratos acima de 13 anos.
e a vacância física de 0,67% e a financeira de 0,42%. Essa vacância está muito baixa, o que é muito bom para o fundo imobiliário. E aqui ele coloca as informações bem detalhadas do valor médio de locação e o valor patrimonial por metro quadrado, especificando por setores. E como é uma gestão ativa, então ela compra e venda bastante ativos, e o destaque do mês que conta a gestora, o fundo celebra o contrato de compra e venda para aquisições de imóveis premium locados ao IBMEC e ao Hotel Emílio Rio. São contratos recentes. Dia 15 de junho de 2026, anunciou a celebração para aquisição do edifício Dínamo Faria Lima, localizados em Pinheiros, em São Paulo, e o valor da aquisição de 130 milhões, locados à faculdade da IBMEC. No dia 24 do mesmo mês, o fundo celebrou o contrato de compra e venda de ações para aquisições de imóveis de Emílio Rio, localizados na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a transação de 260 milhões, e o contrato possui 20 anos de duração e um yield estabilizado de 10%, que eu acho um yield bom. Também tem a aquisição do terreno para desenvolvimento do galpão logístico na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, em 18 de junho. Podemos ver que essas compras e vendas é bem recente. Contrato de locação na modalidade BTS, que é construído sob medida para o inquilino, e o desenvolvimento do imóvel logístico, tendo a Shopee como locatária. E tem muitas notícias que a Shopee está fazendo altos investimentos no Brasil e está crescendo sua marca, sua empresa. Além da cidade de Osório, foi feito parcerias com a empresa em outros estados localizados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, com valor acima de 82 milhões. O contrato tem o prazo de 10 anos de duração a partir do início da entrega dos imóveis. E também, em 2 de junho de 2026, anunciou a celebração de um contrato de compra e venda para aquisição do FII Bril Renda Imobiliária, 8 ativos logísticos multilocatários voltados às operações de self-storage. Todos os imóveis possuem last miles, que são estrategicamente localizados dentro ou próximo de grandes centros. Temos aqui cidades como Rio Preto, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital e Brasília. O investimento total previsto é até 235 milhões. Também outra operação é que firma proposta vinculante para a venda de 15 imóveis. Em 10 de junho, foi recente também, celebrou a proposta para alienação de 15 imóveis que tem no portfólio, ativos locados para a Caixa Econômica Federal, além de imóveis ocupados com a DASA, Americanas, Extra, entre outros, com um cap rate médio da transação de 8,13% ao ano e o valor total da alienação de 207 milhões. O que podemos perceber é que um cap rate de 8,13 está bom e alinhado, especialmente a esses segmentos desses ativos. E numa das partes dos comentários do gestor, eu destaco aqui que, apesar da volatilidade recente, seguimos com visão construtiva para o fundo imobiliário. A combinação entre rendimentos atrativos, ativos negociados com os desconto patrimonial e fundamentos operacionais resilientes continua oferecendo oportunidades interessantes de alocação, especialmente para investimento com horizonte em médio e longo prazo. E também, no dia 30 de junho de 2026, foi anunciada a distribuição extraordinária de R$ 1,50 por cota do TRXF11, referente ao resultado do primeiro semestre de 2026. Dessa forma, o dividendo extraordinário representa um dividend yield mensal de 1,63% ou 19,60% anualizado, considerando o preço de fechamento na data base de 30 de junho de 2026. O pagamento do provento será acreditado aos cotistas no dia 14 de julho de 2026.
Então, podemos ver que esse pagamento alto desse mês de julho é um extraordinário referente todo o valor obtido de compra e venda dos ativos e daqueles 5% que o fundo retém para ele como caixa. Podemos ver que esse pagamento alto de 1,63% nesse mês não é algo que vai ser para o próximo mês também, mas é o resultado dos 6 primeiros meses de 2026, do primeiro semestre. Assim como o TRXF11, tem outros fundos imobiliários que a cada final de semestre, eles distribuem ao cotista os lucros obtidos em cada semestre, o que dá um rendimento alto naquele específico mês. E então, a composição dos resultados e distribuição, seguimos aqui no mês de junho, que foi o último mês entre receitas e despesas, o que dá um resultado operacional de 121 milhões e um resultado operacional por cota de 1,95 reais, e o resultado distribuído foi 93 milhões. Ou seja, a distribuição por cota foi de 1,50, que dá 1,63 ao mês, e o rendimento acumulado por cota que estava no caixa, que em março era 31 centavos, depois diminuiu para 24, e em maio 9 centavos. Então, no final do mês de junho, ou primeiro semestre, ele engorda o caixa, ficando com 54 centavos. O que é positivo, porque o fundo tem dívida, está alavancado, então é bom não entregar todo esse dinheiro ao cotista, e sim aumentar o caixa. Como vemos no histórico de distribuição nos 12 meses, esse 1,50 é um extraordinário, e o fundo já indica a faixa mínima de 90 centavos, a máxima de 93 centavos. Então, é entre esses valores até o final de 2026. Esse é o cronograma. O que vemos anteriormente, ele vinha pagando 93 centavos por cota, que seria até então o valor máximo desse cronograma. E dezembro pagou R$ 1, que é o final de semestre. Então, no próximo final de semestre de dezembro, pode vir um pagamento gordo, se for bom as operações. E é um fundo híbrido que vem crescendo o número de cotistas e atualmente 331.669 cotistas. Assim como vem a alta dos cotistas, o número de negociação também vai subindo e contribuindo para toda essa liquidez média diária. A alocação do portfólio do fundo tem o principal, são imóveis físicos com quase 80% do seu valor total, fundo imobiliário com 10%, CRIs, certificados recebíveis imobiliários, 8,49%, e tem renda fixa, menos de 2%. E o segmento de atuação, a porcentagem por receita é bem diversificado, tem uma boa parte em atacadistas e varejo. Mas vemos que tem outros como casa e construção, hospitais, agências bancárias, educacional e diversos. Tem shopping center também e saúde. E o perfil dos imóveis, porcentagem da BL Varejo, que é o principal por ser um fundo híbrido e focado muito no varejo, mas não é 100%, e aí tem outros que ele investe em hospitais, saúde, renda urbana, shopping e educacional, logística. Por isso que é um fundo híbrido, está bem diversificado. E é por isso que eu gosto desse fundo imobiliário, em ter ele na carteira, ainda mais se ele tiver descontado. E a receita por aluguéis por inquilino no mês corrente, e o Açaí, que é uma grande empresa, com 12%, o Grupo Mateus com 11%, o Hospital Albert Einstein com 10%, o Pão de Açúcar com 7% e o Atacadista com 4%, assim sucessivamente. Mas podemos ver que são grandes empresas no Brasil. E se você está interessado em quais estados que tem ele, tem os ativos. São Paulo, 57 ativos, o que dá quase 50% do seu portfólio, até porque o estado de São Paulo é um dos motores econômicos do Brasil. Seguimos aqui com Rio de Janeiro, com 17 ativos,
Minas Gerais, 3, Bahia, 4, Paraná, 3, Goiás, 7, Pernambuco, 5, Rio Grande do Sul, 3 ativos, Pará, 3, Sergipe, 2, Maranhão, 4, Paraíba, 2, Ceará, 2, Alagoas, 1, Rio Grande do Norte, 1, Mato Grosso, 1 e Santa Catarina, 1 ativo. Muda bastante mês a mês, porque o fundo ele vende bastante e compra ativos, então isso aqui no próximo mês já pode alterar a quantidade de ativos em cada estado. E o que podemos ver, o ativo ele consta das estruturas financeiras que o total de investimento ativo acima de 9 bilhões, que tem um saldo de devedor de 2 bilhões e meio. A relação de securitizadora, que é das dívidas que ela tem acima de 28% do total de patrimônio, e aqui a alavancagem líquida, 17%. E ela informa os custos médios da securitização, média tanto do IPCA como o CDI. Aqui está o IPCA mais 7%, CDI 1,94%. E ela comenta também a necessidade de caixa e amortização nos próximos 12 meses. E uma coisa que deixa um pouco tranquilo nessa questão da alavancagem e dívida é o investimento em ativos líquidos. Então, é acima de 1 bilhão de reais. Então, se precisar vender algum ativo para ter liquidez para pagar, para não precisar fazer novas emissões para pagar a dívida, tanto que a necessidade de caixa para amortização para os próximos 12 meses é 79 milhões. Então, por alguma eventualidade, tem essa liquidez que pode ter. O índice de liquidez corrente e a relação necessária de caixa nos últimos 12 meses pelo patrimônio líquido até é pequena, 1,33. O prazo médio da dívida é em 10 anos, lá para 2045 ele se insere. Aqui o cronograma, mês a mês, a porcentagem do patrimônio líquido do fundo, sendo que o saldo devedor em relação ao PL vai diminuindo com o tempo. O que vemos aqui nesse ano de 2026, a securitização, as dívidas, está entre 28% e vai diminuindo com o tempo, mas lá para 2040 ainda vai ter uma alavancagem de 9,69%, mostrando que é uma gestão bem ativa que está interessada em fazer o crescimento dos seus ativos, do seu patrimônio líquido, e nada mais que ela vem utilizando de sua alavancagem, o que sim, atualmente é uma alavancagem bem alta, mas pelo fundo está condizente aí e esperamos que, seguindo o cronograma, ela diminui para evitar riscos do fundo. Mas sim, é uma alavancagem atualmente que tem que ter atenção. E o portfólio de ativos que a gente viu anteriormente, aqui está a estrutura patrimonial. O TRXF11 tem 16 lojas do Pão de Açúcar, 14 agências bancárias, da Caixa Econômica Federal, 13 lojas do Grupo Mateus, 9 lojas do Açaí Atacadista, 9 lojas do Grupo Extra, 7 do Atacadão e assim sucessivamente. Aqui mais especificamente a quantidade de ativos para cada empresa, mostrando assim também qual é a empresa que mais vem receita. Normalmente é aquela que tem mais quantidade de ativos, normalmente, e sim, como ela comentou que ela investe em fundos imobiliários, tem até outro fundo da casa, o TRXB11, que tem 4 lojas do Açaí Atacadista, 3 lojas do Pão de Açúcar, 2 lojas do Grupo Extra. Então, indiretamente, ela investe nesses ativos. Tem um fundo de investimento da Mauá, que tem 13 lojas do SiteMark, e uma loja do Oba Hortifruti. O fundo CLSM11, que tem um galpão logístico multi-estratégia, e o Rairi 11, com 5 galpões logísticos multilocatários. Então, indiretamente, ela investe nesses outros ativos, nesses fundos imobiliários. E aqui o portfólio do fundo, ela mostra mais detalhes da empresa, o locatário, o endereço e a área do terreno em metros quadrados, a ABL construída, o tipo de contrato, se é típico ou atípico, e o vencimento. Então, tem ativos que ela investe diretamente e ativos que ela investe indiretamente através de fundos imobiliários. Como vemos aqui, muitos ativos.
E o TRXF11 tem o portfólio imobiliário em construção também, e ela informa aqui os detalhes da evolução da construção que está, como esse, que é o Medical Center Parque Global, em São Paulo, capital, que está realizado em média de 79% da construção. E outro ativo, o Hospital Albert Einstein, com 98% concluído, então está bem próximo de 100% aqui da conclusão dele. Tem uma obra do Grupo Mateus na cidade de Cametá, Pará, e está realizado 91% da conclusão. O Hospital Sírio-Libanês em São Paulo apenas está no início, 14% realizado dessa construção. Tem um longo período ainda para ser feito a construção. Tem a outra parte também do Hospital Albert Einstein em Pinheiros, São Paulo, com 87% concluído. Este é início de um galpão logístico para Shopee em Londrina, Paraná, apenas no início, 4%. Também foi recentemente feito o contrato para essa construção. E assim que tiver pronto, concluído e entregue, está o início do prazo de vigência da longa duração do contrato com a empresa. Então é isso, investidores. Se gostou, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar novos vídeos do canal. A gente viu nesse vídeo do porquê esse pagamento até recorde, né, de dividendos aqui nesse mês, referente a todas as operações e lucros do mês no primeiro semestre de 2026, e um pouco aqui sobre o último relatório gerencial, os detalhes, os ativos que compõem o portfólio do fundo e tudo mais. Obrigado por assistir esse vídeo, valeu pessoal!